Então, pessoal, ó, essa nossa matéria nova aqui, né? Ela é uma matéria mais teórica, no sentido amplo da palavra, porque a gente vai estar aprendendo como identificar essas medidas, como classificá-las, certo? E é basicamente uma instrução de como vocês vão estar utilizando máquinas ou medidores, certo? Para estar fazendo algum tipo de avaliação e como vocês vão lidar com essas medidas, certo? Então, como o nome já diz, a nossa matéria aqui é medidas elétricas e a gente vai revisitar alguns conceitos. Acredito que vocês já tenham tido a eletricidade, né? Vocês já conhecem boa parte dos termos que a gente vai estar aqui. Eu acredito que vocês já conheçam por trabalho ou por vivência ou até pelas outras matérias, certo? Só que a gente vai estar utilizando elas de uma forma mais aplicada, tá certo? Hoje é a parte da introdução, então a gente vai fazer a introdução à disciplina, ver alguns conceitos iniciais e conforme a gente vai passando o tempo, essa matéria é uma matéria mais curta comparada à automação, tá bom? Mas com o tempo a gente vai vendo a aplicação dessas medidas em algumas aparelhagens, eita, quase não sai, específicas, certo? E é uma matéria tranquila, não é uma matéria muito complicada, certo? A gente tem algumas notações, a gente tem alguns cálculos de validação, mas não é nada tão complexo comparado às matérias que vocês já viram anteriormente, certo? É uma matéria mais tranquila. E aí, para a gente começar essa viagem, digamos aqui, vocês conseguem identificar essas imagens que vocês estão vendo aqui? Alguém sabe me dizer o que seria isso? Vocês podem falar no microfone, por favor, para eu não ficar falando sozinho aqui. Minha tela tá preta, professora, aqui. Tá preta a tela? Tá, só tá aparecendo sua voz só. Ai, meu Deus. É só... Professora, Oi. o A seria ampere, o W volts, e Sim. o V, o W watts, né? E o V volts, E o A? ampere. Isso. Exatamente. Foi Breno que falou ou foi Elson? Foi essa, eu vou sair aqui da sala e vou entrar de novo pra ver. E tente colocar o meu quadrinho em evidência, porque aí às vezes ele dá um errozinho. Aí você Aham. coloca no pinozinho pra ver se ele fica normal. Certo. Mas todo mundo tá vendo, né, o slide? Ou não? Eu particularmente dou, professora. Tá, né? Pronto. Se alguém por acaso não conseguir ver, é só sair e voltar que tá tudo certo. Então aqui, ó, vocês estão vendo as imagens aí no slide de representações de medidas, certo? Medidas que já devem ser conhecidas por vocês pelo tanto que a gente já visitou essas medidas em diversas matérias, certo? Hoje a gente vai ver como é que se diz? Eita, desculpa, eu tô com alergia. Todo dia de manhã eu acordo assim. E vocês têm logo a primeira aula comigo. Mas toda a nossa disciplina vai ser trabalhada em cima dessas medidas e como elas são representadas nas aparelhagens, certo? E vocês vão identificar já muita coisa. Aqui a gente tem a ementa da nossa disciplina que está de uma forma bem... Aqui é a primeira parte, certo? Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter a introdução, características dos instrumentos, classificação dos instrumentos de medidas elétricas, tipos de instrumentos de medidas, precisão dos instrumentos de medição, simbologia dos instrumentos de medidas elétricas e simbologia quanto às unidades.
Esse daqui é boa parte do nosso assunto inicial, certo? O resto eu vou estar trazendo em outros slides. Esse slide aqui foi um slide cedido para mim pelo professor Vinícius, tá? Eu fiz adaptações para eu utilizar. Então tem algumas coisas que ainda estão em parte, certo? Então eu vou fazer aquela mesma coisa que eu fiz em automação. Eu vou recortar os slides por assunto para facilitar para vocês até na hora de estudar, certo? E outra coisa, a minha proposta com relação às atividades de vocês, certo? O que acontece? Aquele modelo que a gente utilizou em automação, eu não achei muito satisfatório e achei até meio puxado para vocês durante toda essa situação, né? Muitos de vocês estão trabalhando, ou então tem uma certa dificuldade para fazer as atividades e tudo mais. Então, pensando nisso, o que foi que eu idealizei? E aí a gente fazer, ao invés de fazer uma atividade por assunto, a gente fazer 2 avaliações de marcar, né? 2 provas de marcar e um trabalho. O que é que vocês acham desse método? A gente teria a seguinte forma, ó. Vou mostrar os horários para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Turma de sábado. Ó, aqui é o horário de vocês. Vou dar um zoom aqui. Acho que tá dividido. Tá dividido em 2 partes, credo. Aqui, assim. Pronto, assim. Ó, a gente começa nossa disciplina aqui hoje, né? Dia 3/10. Tá vendo? E essa matéria, ela vai até dia 28/11. Certo? É uma matéria bem curtazinha. A gente poderia fazer o seguinte. Ao invés de fazer 2, fazer um trabalho e fazer uma atividade. Eu tinha esquecido que era muito curta mesmo. A gente faria um trabalho e uma avaliação, certo? Essa avaliação seria nos modelos que vocês fizeram a de automação, tá? E o trabalho seria uma apresentação, como se fosse um seminário, sobre alguns assuntos que a gente pode estar dividindo aí. O que é que vocês acham? Eu particularmente gostei, professor. Acho que funciona. O que é que Pra mim vocês tá acharam da beleza. prova? A prova foi, pelo menos pra mim, foi tranquila. Aquele modelo ali não tá difícil não, tá Seria ok? uma prova e um trabalho, professora? Isso. Aí a gente poderia, inclusive, marcar o trabalho para mais ou menos aqui, assim, ó, dia 31. E a prova no último dia, tá vendo? Aí o que é que eu faria? Ao invés de eu fazer poucas questões, foram 10 questões, não foi? Ali na de automação, se eu não me engano, foram 10 questões. Eu poderia manter o padrão de 10 questões ou colocar até mais para dissolver mais os pontos, né? Para vocês não ficarem tão como é que eu posso dizer? Mais apertado. Mas eu poderia botar algumas questões a mais. Botaria algumas questões em aberto, né? Para Ô, vocês. professor, eu não sei se é para todos, Sim. mas o áudio para mim aqui tá chegando cortado, eu não sei se é para todos. E aí, gente, me ajudem aí. Tá cortado para vocês? Como é que tá? Não, aqui tá tudo Tá, meu tá normal já. normal. Pode ser a internet, Ivan. Viu? Pode ser Então a deve internet. ser minha rede aqui, né? Se eu só configurar aqui, vou ver nas minhas configurações. Vocês não estão vendo? Não, aqui tá ok.
Aqui tá ok. Ó, Eu vou desconectar e conectar novamente para ver se melhora, viu, pronto. professor? Beleza, tranquilo. Viu? Então, ó, a gente poderia fazer isso. A gente marcaria um trabalho. Esse trabalho seria o quê? Seria como se fosse uma apresentação, certo? Um semináriozinho. A gente dividiria alguns temas e vocês falariam um pouquinho sobre eles. Não precisaria construir nada fisicamente, porque por se tratar de uma matéria de teoria, não há essa necessidade, certo? Não precisa ser necessariamente a apresentação aqui, dia 31, tá? Foi uma sugestão. A gente poderia botar até mais assim, ó, por exemplo. A gente faria a apresentação dia 14/11, aí no dia 21 a gente faria a revisão e no dia 28 a gente faria a prova, certo? Porque não são muitos assuntos. Essa matéria tem pouco assunto mesmo. É uma coisa bem mais enxuta. Comparada a outra que a gente passou quase 3 meses. Quase. 3 não, quase 4 meses, né? De aula e tudo mais. Então, é algo mais reduzido. Ok? E aí vocês me dizem o que é que vocês acham. Particularmente, Deu uma cortada, Breno. Pode falar. Pra mim tá ok, essas datas ficou bom, pô. Gostei. Pronto. Aí, se alguém tiver algum problema com as datas, a gente acerta, certo? A gente negocia aí pra vocês fazerem depois e tudo mais. Até porque, pra ninguém sair prejudicado, certo? Mas essa matéria é bem tranquila, vocês não se apavorem. O pessoal da noite, eu tô com eu vou pegar essa matéria ainda, né? Eu tô com outra agora, que é também nessa mesma perspectiva. Eles deram uma desesperada, eu falei, gente, calma, é só teoria. É só normas, é bem tranquilo, vamos lá. E aí, mas tá dando tudo certo, graças a Deus. Certo? quem puder depois aí, galera, coloca esse negócio no grupo aí, porque eu não tenho acesso a ele não. Ah, essa imagem que você tá falando, Com as aulas e as datas, porque eu tô perdido nisso aí. é porque eu não sei se já foi passado pra vocês, né? Esse daqui é o que Gabriel manda para a gente. Eu não sei Não, se acho que já foi já, mas só que você meu perdeu, né? e-mail lá, meu Se e-mail puder colocar lá, no grupo, fica bom mesmo. meu Pronto, e-mail lá no colar escrever errado. pronto. Agora, eu acho que aqui, ó, aqui é eletromecânica, tá vendo? Eu acho que automação já mudou, né? Porque tem essa divisão, né? Deixa eu ver se que eu tinha aqui. Deixa eu ver o que você acha. Ó. Sábado, terceiro semestre, que são vocês. Deixa eu ver aqui de automação. Aqui já não é mais comigo, tá? Aqui já não é mais comigo. Aqui é outra coisa. Professora, Eletromecânica. Oi, dá uma perguntinha. à vontade. Esse calendário é tipo até o final das aulas agora ou tipo é até o final do curso? Hein? Eu não sei te dizer, viu? Mas eu acredito que seja algo assim. Não, que eu queria ver a data tipo a data do término do conclusão do curso que eles colocou aí. É porque aqui não tá definido, tá vendo? Só tá aqui assim, é. É momentâneo, né? É porque essa parte de datas, ele não compartilha muito com a gente, não. Eu nem sei te dizer, na verdade. Eu só chega o pacote, como diz o Ah, povo. Viu? Mas é tranquilo. Ô, professora, Oi. referente também a uma dúvida aí sobre essas matérias. Hum, Por exemplo, eu estou cursando eletromecânica. Nesse isso. caso aí, a eletromecânica, ela vai ser separada da turma ou vai continuar? Eu vi que agora é aula de eletrotécnica, vai entrar, né? Essa parte aqui de eletrotécnica, né? Aqui é o de vocês, de eletromecânica.
Quem for automação já tá em outro, eu acho. E eletrotécnica, eu não sei. Vocês fazem uma divisão. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar no meu e-mail, que aqui eu só baixei um. Deixa eu ver aqui. Professora, a senhora está conseguindo me ouvir bem? Agora sim, naquela hora deu uma cortadinha. Mas agora sim. Agora, de lá para cá, tô ouvindo um péssimo aqui, tá cortando constantemente. Eita. O seu é o Deve quê? ser minha rede aqui que tá ruim. Eletrotécnica, é? Eletromecânica. Eletromecânica. Esse horário aqui que eu mostrei pra vocês é só de vocês, de eletromecânica mesmo. Viu? Aí o que é que vai acontecer? Vocês vão ter. Vou começar a eletrotécnica, né? Com Leilson. Aí vai continuar no mesmo esquema. Eu de manhã e ele de tarde. Aí depois eu continuo também ainda com vocês, que é informática. Tá vendo? Esse informática aqui eu vou fazer de uma forma que a gente aproveite os recursos que vocês tenham, que são celulares, né? Querendo ou não, é o que vai ter por enquanto. E aí, ele continua com vocês durante todo esse tempo aí, na mesma matéria, tá vendo? Só muda a minha. E aí depois, eu acho que aqui quem dá máquinas elétricas é Vinícius. Aí vocês continuam, entendeu? E aí depois, porque como é eletromecânica, aí aqui, ó, vem toda a parte de elétrica, né? Eletrotécnica, aí depois vem projetos elétricos, depois vem mecânica. Mecânica. Aí tem máquinas. Porque se eu não me engano, o curso de vocês, ele vai progredindo assim. Vocês têm as matérias comuns entre todos os cursos, né? Que são essas iniciais. Depois vocês vão ter a parte só de elétrica. Depois a parte só de mecânica. E por último, você tem um compilado das duas habilidades. Se eu não me engano, o curso de vocês, ele procede dessa forma. Então, provavelmente, a partir do ano que vem, vocês já vão estar... não vai estar em turmas mistas. Vocês vão estar em turmas específicas só de eletromecânica. Certo? Eu acho que nessa matéria de agora é só a gente de eletromecânica mesmo, né? É tanto que aqui no portal, tá vendo? Só aparece essa matéria pra vocês. Acho que só pra vocês. Porque eletrotécnica não tem ninguém Eu aqui. mandei lá no grupo, professora. Pronto. Eu mandei no grupo, como eles mandaram pra nós. Deixa eu olhar aqui. É porque tá bonitinho agora, né? Deixa eu abrir aqui. Pronto. Vamos lá. Aqui é o da manhã, não é isso? 7 às 11. Isso, medidas. Vai até o dia. Isso, tá certo. Eles só mandaram até o mês 6 do ano que vem, né? Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Aí depois entram as matérias de mecânica e por aí vai. Então, depois desse mês 6 do ano que vem, aí no caso a gente vai estar estudando até 2022, né? Rapaz, aqui, eu acho que vocês provavelmente acabam aqui no mês 3 de 2022. No mês 3 de 2022. Rapaz, vixe. É porque os cursos de sábado, eu vou dizer um negócio a vocês. São os cursos mais longos que tem.
E a gente ainda. Mas estourando, eles disseram que seria é, Ah, 24 meses, né? Aí vai 2 para quase anos. 3 anos. Mas vocês iniciaram como? Quando? 2019, janeiro de 2019. Janeiro de 2019, né? Aí 2020, Foi. 2021. 3 anos aí, pouco. É. É porque assim, 2 anos, 24 meses, é o que pega à noite. Nesse tempo que eu tô estudando, que eu tô dando aula no curso técnico, 24 meses é o da noite. O do sábado À noite eles tinham dito que era 18 meses, que era 1 ano e e 6 alguns meses. quebrados, né? Mas, No contrato foi 18 meses. E o outro, que era os sábados, era 24 meses. eu não sei. É Aí agora porque. eu quero ver até como é que vai proceder isso aí, porque o Ah, nosso boleto a gente só paga até o final desse ano. E aí, será que a instituição vai conseguir manter mesmo até ano que vem, não, mas sem isso cobrar mais taxa? com relação a essa questão dos pagamentos, vocês só pagam o que foi acordado no contrato mesmo. Isso foi uma pergunta que aconteceu na turma que eu estava antes de vocês. Porque também teve uma prorrogação de meses. Eles acabaram, acho que o quê? Uma semana antes da gente parar as aulas presenciais. Ele tinha acabado o curso. E aí foi uma pergunta recorrente, né? Se eles teriam que pagar algum valor a mais. E segundo o que Gabriel falou para eles, eu estava nessa conversa, é que essas taxas aí, vocês só pagam o que foi acordado para vocês pagarem e vocês têm que terminar o curso. É a obrigação da instituição fornecer todas as matérias para fechar o curso em tempo hábil, entendeu? Independente de vocês. Se vocês já pagaram o boleto de vocês, é só aquele boleto mesmo e pronto. Certo, Eu entendi. digo isso porque eu também fiz um curso, fiz o meu curso de pós-graduação, que a ideia era que fosse 2 anos também, e acabou passando um pouco, só que a gente não pagou por esse tempo que passou, porque houveram motivos de cancelar a aula e tudo mais, mas isso já estava dentro do pacote dos pagamentos. Normalmente é assim. Mas se vocês quiserem depois entrar em contato só para garantir, é legal. Agora eu não sei se esse horário realmente essas datas vão ser obedecidas, tá? Porque pelo menos para mim, Gabriel faz assim, ele manda desse período de agora. Aí quando acabar essas 2 matérias, tá vendo? Quando acabar o ano, em janeiro ele já manda outro. Então eu não sei qual é a validade total disso daqui. Certo? Então depois vão Entendi. vocês entrarem em contato só para garantir, né? Agora Porque até 2022 também é muita coisa aí, viu, velho? é que Era para ser 2 anos, no máximo até no final de fevereiro do ano que vem passa. Agora ser até 2022 é foda. É porque, na verdade, não é só relacionado à questão do pagamento também, mas aí, de certa forma, a gente fica preso por um longo período. Às sim. vezes a gente tem que estar, muitas vezes aí a gente trabalha aos sábados, ou então faz até acordo na empresa para deixar a gente de fora de alguma extra que tiver para fazer esse curso e de repente se estende dessa maneira aí, fica meio complicado. É bom vocês entrarem em contato com a instituição, certo? Se vocês quiserem, eu posso falar com o Gabriel de novo para ele vir aqui conversar com vocês e, e vocês conversarem justamente sobre isso, né? Porque eu particularmente não sei informar vocês como é essa procedência de tempo. Mas eu acredito que mesmo ele vindo conversar com a gente, não vai mudar muita coisa não, porque se já foi estabelecido, infelizmente vai ter que cumprir isso aí mesmo, não vai ter muita alteração não. É só perca de tempo uma conversa aí, eu sei que não vai resolver nada. Pelo que ele já tinha conversado comigo, ele tinha dito que ele já tinha feito os horários até 2021. Foi o que ele me disse na última conversa que a gente teve.
Mas aí eu não sei. Não sei dizer mais do que isso. Certo? Mas vamos ver. Vamos pra frente pra ver depois o que é que vai acontecer. Ó, voltando aqui ao assunto, né? Eu já tinha mostrado a vocês aqui a ementa. Hoje a gente vai ficar um pouquinho aqui na introdução. Vai ser algo mais light, vai ser mais tranquilo. E pra gente começar, certo? A gente tem que voltar aos conceitos, certo? Eu não acredito que tá com... Opa aí. Eu odeio esse tempo de política, cara, esse negócio. O vereador passando aí, professora. Seu vereador. Eu nem voto aqui. Eu dei risada com o povo daqui de Alagoinhas, tudo pedindo voto, não sei o que. Eu falei, vou, com certeza, não voto nem aqui. Não sei nem quem é quem. Eu sou da roça, meu amigo, eu não voto aqui não. Ó, então, voltando aos conceitos, medidas, né? Que é a base, basicamente, dessa disciplina. Aqui a gente tem uma definição técnica, né? Que me diz o seguinte, que a medida é o processo de comparação de grandezas da mesma espécie, ou seja, que possuem um padrão único e comum entre elas. Duas grandezas da mesma espécie possuem a mesma dimensão. No processo de medida, a grandeza que serve de comparação é chamada de unitária ou padrão, certo? Aqui é só definição técnica e tudo mais. Mas o que é a medida, certo? A medida é você conseguir mensurar o valor de alguma coisa ou a grandeza de alguma coisa, certo? Então, quando eu digo para vocês, a gente precisa medir ali o tamanho de um prédio. Esse prédio vai ser medido em que unidade? Qual é a grandeza aí? Quem sabe? Aí, nesse caso, seria em metros, né? Em metros, né? Mas como será que chegaram à conclusão que a melhor forma de se medir seria em metros? Já pararam para pensar? Como é que isso foi associado? É meio confuso. Porque, na verdade, Vale. é meio confuso. Isso é relativo, porque tinha diversas formas de medições logo no início, né? Uhum. Cada um tinha um padrão diferente. Até uniformizar isso aí foi complicado. Isso. Alguém ia falar ou foi impressão minha? Eu ia falar que, será que não é por causa de precisão, professora? Porque tem algumas medidas que não são tão precisas. Tem essa questão também de, assim, se você utilizar uma medida muito grande, você não tem a precisão exata. Ou se você usar uma medida muito pequena, você vai ter detalhamento demais. Então, é relativo. Mas o que Ivan falou também é uma situação que, na verdade, existe até hoje. Se vocês pararem para pensar, no mundo existem várias formas de se medir situações, certo? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma herança muito de medidas da Europa, ainda, né? Os nossos padrões de medidas são os mesmos que tem lá ainda. Só que, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal não mede as coisas em quilômetros, nem mede as coisas em metros. Ela mede em pés ou em milhas. Se vocês... E jardas também, né? E jardas também, exatamente. E aí, assim, como será que se deu esse processo de estabelecer quais seriam as medidas? Existem medidas que são padronizadas para qualquer lugar do planeta. Por exemplo, a medida de horas, minutos e segundos. A nossa apresentação visual nos relógios, independente de onde seja, é a mesma, certo? Obviamente que tem representações diferentes. Por exemplo, os Estados Unidos amam ser diferente, né? Mas vocês sabem que lá
não existe o formato de 24 horas. Lá só existe o formato de 12 horas. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui meu... Opa. E aqui na Bahia é interessante, às vezes a galera conversando assim sobre tarefa, braço, eu fico perdidão. Eu falo, vem cá, quanto é isso mesmo em metro? Isso daí já é uma anotação adotada pelo pessoal que trabalha com terra, né? Eles têm a tendência a não medir as coisas em metros, e sim por outras escalas. E aí acaba complicando, né? Esse formato que eu tô falando a vocês é o seguinte, por exemplo. A Oi. braça é um pedaço de madeira com 2,20 metros. Ó pra isso. Aí, Bion, beleza. Rapaz, ó, Tarefa. Rapaz, Ivan, essa parte aí eu não entendi ainda não. deixa eu descobrir aqui quanto mede uma tarefa. Vou pesquisar no Google, viu? Ó, Certo. a tarefa é a medida agrária e equivale a 3.630 metros quadrados. E Aí, isso daí é no Ceará, repare, viu? cara. Em Alagoas, em Sergipe, é 3.025 metros quadrados. E aqui na Bahia, é 4.356 metros quadrados. É por isso que aqui na Bahia, quando a gente pergunta onde é tal lugar, o cara é ali, mas esse ali você anda até chegar lá. Aí, e ainda tem assim, viu? A tarefa baiana O corresponde, baiano é diferenciado, né? corresponde a uma área de 30 vezes 30 braços. Portanto, uma tarefa é igual a 2.356 metros quadrados. Rapaz, Aí dizem que o baiano é preguiçoso, o baiano anda mais para medir do que os outros, tá vendo? pois é, Baiano é esperto, Ivan. provavelmente. E quanto é que vale o hectare? Aí agora me pegou. Um hectare é equivalente a 10 milhões de metros quadrados. 10 milhões? Ou 10 milhões não, peraí, eu li errado. Equivalente a 100 áreas, ou 10 metros, 6 mil metros. Vou mostrar pra vocês a definição, pra não dizer que é minha mentira, viu? Cadê? Aqui, ó. É equivalente a 10.000 metros quadrados. Eu tava olhando essa medida daqui, ó. É. Deixa eu pegar aqui o zoom. Opa. Deixa eu soltar. Tem que ser aqui nessa... 10 mil metros quadrados. Aqui, ó. 10.000 metros quadrados, tá vendo? É. Professora, Oi. é por isso que a gente vê os sem terra, né? Essa briga constante pela terra na Bahia, porque é muito cara. Exatamente. A gente vê a variação aí aqui mesmo na cidade onde eu moro, em Catu. Sim, Um terreno, uma casa, você compra um apartamento em Salvador. sim. Aqui na Bahia, em geral, a gente tem um dos preços de terra mais caros, né? E às vezes é um terreno no meio do nada. Mas terra tem um valor substancial, viu? Comparado a outros segmentos do comércio. O comércio de terra é um negócio que dificilmente desvaloriza. A não ser que aconteça algum desastre ou alguma coisa muito ruim. Mas, fora isso, você ter terra é você ter dinheiro, né? De um jeito ou de outro. Verdade. Eu tenho uma terrinha aqui, mas a maioria tá na unha. O que é tá na unha? É terra da unha que eu tô tirando aqui agora. Ah, meu Deus, mãe. Eu achei que era Essa alguma... foi boa, viu, Ivan? Essa foi boa mesmo. Nem eu esperava essa. Ivan agora tá contando piada, né? Ó, É. partindo dessa definição de medidas, que a gente já viu essas milhões de variações aí, né? A gente entra também na definição de grandezas, certo? O que são as grandezas?
é basicamente qualquer coisa que pode ser medida ou contada. Então, quando eu pergunto a vocês qual é a grandeza que eu vou utilizar para medir um prédio, aí vocês me disseram o quê? Metros. Ele está dentro da grandeza de distância, certo? Pode ser quilômetros, pode ser centímetros, pode ser metros, pode ser, sei lá, o que mais? Eu só conheço essas três. Tô igual a menina. Agora, por exemplo, aí um apartamento, um prédio assim, tem uns andares, né? Eu acho que cada andar, se eu não me engano, Sim. parece que corresponde a, acho que é 3,5 metros cada andar. Sim. Então, dependendo da quantidade de andares que você tenha, dá para você ter uma ideia do tamanho total do prédio sem fazer muito esforço, né? Não vai chegar lá com a fita métrica e sair medindo um a um, né? Até porque é construído dentro do padrão para suportar todo aquele peso, né? Vocês falando de peso, eu não sei se vocês viram. Eu não sei se isso foi no começo do ano ou se isso foi no ano passado, porque esse ano pra mim não existia. Mas vocês viram aquele vídeo de um prédio, acho que foi lá em Fortaleza, foi aqui em cima, lá pra cima do Maranhão, será, não sei exatamente onde, mas que o pessoal construiu os prédios em cima de umas vigas e resolveram fazer uma reforma das vigas e as vigas entortaram, porque eles tiraram todo o concreto que segurava as vigas e tiraram a sustentação do prédio. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo. Eu não cheguei a ver essa reportagem, não. Rapaz, peraí. Prédio desaba em Fortaleza. Foi em Fortaleza. Deixa eu ver aqui, vou pegar. Continuam os trabalhos de busca em Fortaleza. 6 pessoas Aqui, morreram, ó. 7 ficaram feridas e 4 estão. Vou abrir aqui para vocês verem. Porque isso vai entrar num tema que eu quero falar com vocês. Continuam os trabalhos de busca. Eu vou tirar o áudio, tá? Vou só botar nas imagens diretamente, ó. O que aconteceu? O prédio, ele era constituído por essas vigas de sustentação aqui, tá vendo? E aí, as cabeças de jirico resolveram fazer uma reforma. Só que o que aconteceu? Os caras tiraram toda a sustentação das vigas, pô. Isso aqui era engenheiro, viu? Opa, aqui, ó. Opa, isso aqui. Que os caras fizeram. Acho que esse rapaz morreu no meio do processo. Oi. Isso aí foi um atentado, professor. Foi um atentado. Porque não tem justificativa de uma pessoa fazer um negócio desse num lugar que só tem a sustentação dessas vigas. Pô. Isso aí é muita inteligência. Não, e você vê, né? O cara que tava operando, ele tava sendo comandado por dois engenheiros lá. Que nem uma situação que teve próximo da onde eu moro, professor. O cara foi derrubar uma laje, em vez de ele ficar do lado de fora, derrubou a laje e ficou de baixo, morreu. Como assim, gente? Ele derrubando a laje, aí em vez de ele ficar por cima, do lado oposto, pra a laje não cair em cima dele, ele ficou embaixo da laje. Pastel, é brincadeira. Ave Maria. Não, inteligência basta. Até hoje, quem conheceu ele quer saber por que ele fez aquilo, mas não tá mais aqui, né? Pois é. Será que foi burrice ou foi sem querer? Acho que foi burrice sem querer, os dois. Né? Os dois ao mesmo tempo, né? De chave sem querer querendo, né? Pois é. Rapaz. Burrice sem querer, não foi mais. A situação é triste, mas é meio engraçado ao mesmo tempo. Mas tem gente que morre de um jeito idiota, desculpa a palavra, mas
Tem gente que morre de um jeito idiota porque não usou a cabeça 10 segundos antes, né? Aí na internet tem um. Ou às vezes não quer pagar para alguém fazer, né, professora? É. Eu não sei se a senhora teve acesso na internet, que tem um vídeo de um rapaz cortando um pé de árvore, cortando a gaia que ele tava em cima. Eu entendi. Eu já vi. Tu é doido. Rapaz. Às vezes um pouco de distração também, porque um colega meu aqui, ele da área de caldeiraria, estava desmontando uma estrutura metálica, e aí ele prendeu o cinto dele na peça que ele estava cortando. Aí quando cortou com o maçarico, a peça caiu, ele foi junto. Quase ia ser fatal. Meu Deus. Mas é distração mesmo. Às vezes você tá ali, não tá no dia. É complicado, viu? E é uma a área de. Qualquer área, na verdade, industrial ou de construção, ou no segmento onde você trabalha com estrutura, é um negócio que você tem que ter um cuidado redobrado. Não pela estrutura em si, mas justamente por causa de como você vai. Tudo que pode acontecer durante. Porque assim, se você cometer uma falha, é sua vida que tá em jogo. Não só das outras pessoas, entendeu? E aí, isso é uma coisa que às vezes é muito negligenciado. Em geral, né? O pessoal às vezes tem aquela coisa, não, eu vou fazer, que não sei o que é fácil, é besteira. Só que detalhes são detalhes, né? E é o que faz a diferença. É por isso, né, Bro, que existe as normas técnicas, inclusive a PT, que é a permissão de trabalho, né? Exatamente. Para que se avalie todo o risco antes de exercer a tarefa. Independente de qual for. Se for trocar uma lâmpada, se for bater um martelo, é necessário saber quais são as normas. E isso é uma questão interessante porque hoje aqui na região de Alagoinhas é até mais desenvolvido. Mas se você pegar alguns anos atrás, a questão de segurança no trabalho mesmo, aqui no outro colégio que eu trabalho, tem segurança do trabalho. Era uma profissão que o pessoal tava nem aí. Às vezes nem tinha um técnico de segurança dentro do ambiente, sabe? Era algo que, não, pô, o rapaz sabe fazer lá, de boa. Aí quando aconteciam os acidentes, a primeira coisa que a vigilância procurava era se tinha algum técnico do trabalho ali. Ou então o pessoal queria fazer trabalhos periódicos, do tipo, uma vez na semana o cara vai lá ver se tá tudo certo. Só que assim, se você tá no ambiente que você tá em trabalho constante, que você tem muita gente, que você tem estrutura, a vigilância nesse sentido, ela tem que ser o tempo todo. Ela tem que ser ali um acompanhamento. Porque, por exemplo, Ivan colocou aí o exemplo do colega dele, né? Tava serrando lá a peça e se prendeu nela. Se ele estava distraído e tudo mais. Mas se tivesse alguém da área específica observando os trabalhos em si, provavelmente poderia detectar a situação dele e avisar. Vocês entendem? Porque o trabalho de segurança do trabalho, querendo ou não, é uma situação de vigilância. É uma questão de análise, de avaliação do ambiente que está se trabalhando ali. Porque muitas vezes a pessoa está tão entendida na tarefa que ela acaba se passando, como diz os meninos. Entendeu? Então isso é problemático. E aí, por que eu estou entrando nesses assuntos sobre negligência, sobre erros nos processos? Obviamente que a gente pegou exemplos como construção, mas quando a gente estuda a parte das medidas elétricas, a intenção é justamente vocês estabelecerem normas, estabelecerem parâmetros e como conduzir um teste quando a gente se envolve com energia. Porque a eletricidade não é brincadeira. A eletricidade é um negócio que mata. E dependendo da situação, tirando do lado mais catastrófico, mas indo para o lado de trabalho mesmo, se uma medida ela é lida, é mensurada de uma forma errada, isso pode prejudicar toda uma cadeia de trabalho.
E isso vai de pessoa até a maquinário mesmo, gerando um efeito dominó em todo o processo que ela está envolvido. Então, o estudo dessa matéria é basicamente vocês fazerem essa análise, como é que eu posso dizer? É quase que uma medida protetiva nos processos de medição, nos processos de trabalho com a eletricidade em si, certo? Então a gente vai muito por esse caminho, de como é que os aparelhos fazem as leituras, como é que os aparelhos identificam, e até identificar se o aparelho está errado. Porque tem essa questão, né? Que às vezes a gente se confia muito no aparelho, porque hoje em dia tá tudo automatizado, então a gente chega, não, lê ali, bota um perímetro ali pra ver se tá, quanto é que tá saindo. Aí o cara vai e tá dando o número 2 lá. Mas como é que eu vou saber se aquele número realmente é um número doido ou pode ser um número real? Sabe? Apesar também, professora, que é algo raro, né, de um instrumento falhar em uma situação assim. Isso. Acontece, né, mas é bem raro. Até porque os sistemas de validação, eles não permitem esses erros, né? Só que aí tem muito técnico que às vezes se utiliza dessas situações para tentar encobrir não é a palavra, né? Mas para tentar aliviar o lado dele durante um erro. Porque hoje, boa parte desses desastres que acontecem, como vocês viram ali no do prédio, né? Aquilo ali foi erro humano. Por quê? Beleza que o prédio poderia estar com a estrutura frágil. Só que como é que você vai fazer uma manutenção? Eu não sou da área de construção. E eu sei que se você vai consertar qualquer tipo de viga, qualquer estrutura de sustentação, você tem que fazer um suporte em volta para caso de falha. Aqui na outra escola que eu trabalho, a gente tava com problema no teto de filtração. Tava ficando molhado e pingando. A primeira coisa, não foi engenheiro, não foi pedreiro, não foi ninguém. Foi o pessoal da vigilância lá que toma conta. A primeira coisa que o pessoal fez foi colocar viga de sustentação adicional. Porque se você tem um negócio que é cimento e tá pesando água. Oi, Breno, fale. Tipo, na minha visão, né, pelo menos também tinha que evacuar a área, né, tipo, falar com os moradores que estavam fazendo aquele serviço ali, podia correr disso, aquilo. Exatamente, né? Você vê, não falou nada a ninguém e ainda fez aquilo ali, né? Quem ficou que comprou na reta. Pois é. E aí o menino morreu no processo. Tinha nada a ver. Tava em casa de boa. Entendeu? E é complicado, viu? É complicado. Porque depois que acontece, que é aí que vem as consequências, né? Mas se você parar pra pensar, às vezes, se tivesse sido planejado da forma correta, talvez, eu não vou dizer a vocês que, não ia acontecer, porque a gente não sabe da situação do prédio, né? Mas talvez os impactos seriam minimizados, certo? Seria muito mais tranquilo lidar com o problema em si. Certo? Então, a gente vai estudar isso aqui, só que, obviamente, voltado para a parte de eletricidade. Mas, utilizem esses exemplos que eu trago para vocês como referência do que pode ou que não pode acontecer, tá? Porque isso é muito importante. Ó, a gente tem aqui outro termo. Quer falar alguma coisa, Ronaldo? Eu vejo assim, que na verdade todo trabalho ele tem que ser seguro, né? Uhum. Agora existe o ato e a condição insegura de cada profissional, né? Exatamente. E isso daí é um fator que não envolve só a figura de quem está executando. Isso envolve toda essa questão estrutural, toda a questão de equipamento e todas as pessoas envolvidas no processo. Eu tô tendo à noite a matéria de manutenção industrial. Aí quando eu comecei essa matéria, o pessoal ficou, professora, mas isso é muito protocolo.
isso não acontece na fábrica não, e não sei o quê. Só que tem um aluno que ele trabalha aqui na Itaipava. E eu já tinha conversado com ele e ele já tinha trocado algumas figurinhas me contando como eram os processos dentro da fábrica, principalmente relacionado a essa questão dos riscos que podem acontecer. Porque às vezes a gente pensa que manutenção é um negócio simples, que é só chegar lá e fazer um reparo e pronto. Não é assim que funciona. Você tem uma cadeia de processos envolvidos até você chegar ao produto final, que é aquele reparo. E se não houver cautela e cuidado em todas as etapas, o processo vai dar errado. Ou acabar prejudicando alguém ou alguma coisa. Certo? Então, essa questão de segurança, ela tem que cercar vocês independente da ação. Oi, Breno. Professora, tipo assim, eu acho que na área da industrial, Sim. qualquer setor ali dentro da indústria, você fazendo algo na linha de frente, sempre vai existir o perigo. Sim, sim, sim. Assim, né? Porque em todos os segmentos ali, nem que seja um mínimo da porcentagem, mas sempre vai existir um risco iminente. Sim. A pessoa que tem que prevenir, né? Mas sempre vai ter ali no... Exatamente. É aquela questão, né? Normalmente, quando você tá assim, como você disse, na linha de frente por muito tempo, você já conhece as normas, você já conhece os riscos, e a ideia é contornar esses riscos. Nossa, agora tem até fogos, né? A ideia é contornar esses riscos. A ideia é você minimizar toda e qualquer situação que traga risco, tanto para você quanto para o seu trabalho. Certo? E aí, às vezes, as pessoas ignoram coisas simples como as medidas. Se tem isso é uma coisa muito cultural da gente brasileiro. A gente ignora as medidas em geral, seja lá do que for. A gente muitas vezes trabalha num parâmetro de assim, ó, não, porque uma vez aconteceu isso em outra situação e acabou desse jeito. E aí a gente usa isso como referencial. Deixa eu espirrar aqui, viu? Oi, Breno. Até hoje, na história do Brasil, a única pessoa que eu vi se acidentar e se dar bem foi Lula, que cortou o dedo e foi presidente do Brasil. E olha lá, viu? E olha lá, que ele tá se acidentando de novo, como diz o povo. Mas agora ele tem essa lá. Agora é outros 500, como diz o povo. Mas é verdade, certo? Então, a gente tem que mensurar isso. E como é que a gente mensura quais são os riscos, quais são as situações? É quando a gente conhece as medidas, literalmente. Seja medidas de ação, certo? Ações que você tem que executar. Seja medidas no sentido de valores, de que você deve medir, do que você deve verificar, certo? Ou sejam medidas de segurança. Então, tudo é um conjunto. É o que eu sempre digo aos meninos. Às vezes vocês veem matérias soltas durante o processo de estudo que em algum momento elas vão encontrar o objetivo final delas. E muitas vezes não é tão claro no sentido de que eu estudei a matéria X na escola e eu não vejo isso no meu trabalho, assim. Não da forma como foi explicada. Porque normalmente os processos que a gente faz aqui é para vocês criarem uma base sólida para lidar com as situações. Não necessariamente ensinar vocês o que fazer naquela situação específica, sabe? Mas vocês utilizarem todos os conhecimentos para saber como se comportar diante de algum tipo de alteração, de algum tipo de anomalia que não deveria existir no trabalho, certo? E aí, a gente vai cair aqui agora nessa questão do valor verdadeiro de uma grandeza. Isso é uma coisa interessante, porque assim, na definição técnica, o que é que se diz? Que esse valor verdadeiro, ou valor alvo, é uma grandeza física e que pode ser considerado o objetivo final de um processo de medição.
Se a gente for puxar isso para a prática, para vocês, o que seria esse valor verdadeiro? Por exemplo, se a gente for fazer a medição de uma voltagem de uma rede, qual seria o valor verdadeiro dessa rede? Dessa voltagem, no caso. O resultado? O Breno acha que é o resultado e Ronaldo. Diga, Ronaldo. A leitura do instrumento, né, professor? Olhe, qual é a teoria do valor verdadeiro? Vamos supor, a gente sabe que na nossa rede elétrica que sai na tomada, a gente classifica como 110 ou 220, né? Só que a gente sabe que o valor que normalmente sai de verdade, por exemplo, aqui em Alagoinhas é 110. Se eu botar o voltímetro aqui na tomada, vai sair 120, 119, 120, por aí vai, certo? O que se entende dessa questão do valor verdadeiro é justamente isso. Qual é a medida real que está sendo obtida a partir daquele ensaio? A partir do momento que eu estou fazendo aquela medição. Porque uma coisa é o valor que você quer obter. E outra coisa é o valor que está sendo apresentado. Diga, Ivan. Porque nesse caso aí, não tem como se tirar uma prova dos 9, né? Ele, na verdade, é a prova dos 9. Por isso que a gente chama de valor verdadeiro de uma grandeza. Geralmente esses equipamentos que fazem essas medições, eles são aferidos minuciosamente para nos dar uma garantia, porque em uma situação como essa não pode haver margem de erro, né? Isso, exatamente. De repente ele dá um resultado falso, um resultado que não é verdadeiro, e aí a tragédia acontecer. Não pode existir, né? Essa margem tem que ser praticamente zero. Obviamente que não vai ser zero, mas você vai... O mínimo. Isso. Normalmente, aparelhagens de medida, vocês podem perceber que eles têm uma escala, né, de erro, entre aspas, são valores variantes para mais ou para menos. Isso daí é justamente aquela janela onde eu tenho a variação aceitável. E aí a gente vai ver, inclusive, esse termo aqui no nosso slide, certo? Aí aqui a gente tem outros termos, como, por exemplo, mensurando, certo? O que é você mensurar algo? É você pegar algo e aplicar o processo de medir aquilo ali. Então, se eu digo para vocês, eu quero saber qual é o perímetro de uma sala, eu estou solicitando que seja mensurado o valor da área total, certo? O que seria essa grandeza específica? Em metros, né? Aí, dependendo da situação, você vai ter uma grandeza que vai ser aplicada ao processo de medição. Então, quando vocês ouvirem a palavra mensurado, mensurando, é justamente associado a esse processo de você medir algo, certo? É mais nomenclatura no sentido literário. Quando eu falo literário ou literatura, eu estou me referindo a manual, estou me referindo a vídeos de instrução, a datasheets, a todo o material suplementar que vem junto com esses equipamentos. Vocês sabem que se vocês compram uma máquina, seja lá qual for, sei lá, uma serra para cortar piso, dentro da caixa dele você vai ter um manual onde vai ter todas as instruções e provavelmente vai ter essas nomenclaturas que a gente está discutindo aqui, tá? É um processo natural da composição dos instrumentos em si, certo? Aí vem essa questão de exatidão. O que seria essa exatidão? É a medida do grau de concordância entre o resultado de uma medição e o valor verdadeiro. Então, se eu digo a vocês que, vamos supor,
Eu vou pegar um componente eletrônico, tá? Só para a gente fazer a comparação. Se eu digo a vocês que eu quero que um capacitor, imagine o capacitor, ele tá dizendo lá no rótulo que ele tem um valor de uma capacidade de 50 volts, certo? Aí você vai e submete esse capacitor a 50 volts. E depois você vai medir, você vai mensurar, certo? Quando você faz essa medida, quando você mensura qual é o valor que ele está realmente coletando ali, né? Ele está armazenando. Aí vem a questão da exatidão. Aquele valor que você mediu, ele corresponde com o valor indicado no corpo do capacitor? Se ele tiver algo na faixa apresentada, de certa forma ele é quase exato. Quando a gente fala de medidas elétricas, há uma margem para mais ou para menos que normalmente todos os componentes envolvidos nos processos aceitam. E isso é relativamente normal. Só que você tem que conhecer qual é o comportamento do sei lá, seja o instrumento, seja o objeto, seja o componente, seja lá o que for que vocês estiverem medindo, vocês têm que entender como é o comportamento dele para você conseguir saber se você está tendo uma medida com exatidão ou não, certo? Porque existe aquela situação. O valor verdadeiro, normalmente para um componente eletrônico, por exemplo, é o valor alvo que vocês vão ter no rótulo ou no corpo do componente. Já o resultado da medição, ele tem uma margem para erro. Esse erro é aceitável até uma certa escala. E aí vocês só vão descobrir qual é essa escala aceitável baseada nas documentações dos componentes envolvidos, certo? Então, isso é uma coisa muito específica e que, na maioria das vezes, ele tem uma exatidão ok, certo? Ele tem uma exatidão dentro de uma margem. Eu coloquei para vocês aí esses alvos, tá vendo? Explicando situações como inexato e impreciso, tá vendo? Quando eu não acerto e nem todo mundo tá junto. Eu tenho inexato e preciso. Todo mundo acertou aqui a mesma área do alvo, mas não era a área que eu queria. E a gente tem exato e impreciso, que é o quê? Eu tô acertando uma área específica, mas cada um tá dando um valor divergente, digamos assim. E quando eu tenho a situação exata e precisa, é quando eu consigo acertar exatamente aquele valor ali, certo? Normalmente, quando a gente fala de elétrica e eletrônica, a gente acaba caindo nessa situação aqui, ó. Vocês têm uma faixa, vamos supor, o meu capacitor ele pode apresentar um comportamento de armazenamento de 49 a 50 volts. Então, quando você for medir, quando ele estiver carregado, ele pode apresentar 49,8, 49,6, 49,5 ou 50. Isso é o que eu chamo de exato. Ele está dentro da faixa, mas ao mesmo tempo ele é impreciso, porque ele apresenta uma variação, certo? E normalmente componentes elétricos, componentes eletrônicos, eles têm essa espécie de comportamento, porque isso vai variar da natureza do componente em si, tá? E isso é algo que tem que ser levado em consideração durante os processos, tá? Já a precisão, tá vendo? Refere-se ao grau de concordância entre várias indicações do valor de uma mesma medida dentro de um conjunto de medidas. O que acontece? Normalmente, quando se faz um teste, não se faz o teste só uma vez, certo?
Esse teste ele é aplicado várias vezes e a ideia é ver se ele é preciso nessas várias situações. Que foi o que eu tinha acabado de falar com vocês anteriormente, ó. Quando eu falo de exatidão, é esse grau de concordância entre a medição e o valor verdadeiro. Vou desenhar literalmente aqui para vocês entenderem, ó. Eu tenho um componente que ele me diz que a faixa de trabalho dele é de 50 a 60 volts, certo? Aqui seria o valor, aqui é o valor verdadeiro. Ok? E aí, essa faixa aqui seria o valor referência que eu tenho. Só que quando eu faço a medida, ele vai apresentar outro resultado. Seria, vou botar aqui, ó, resultado. Certo? Esse resultado seria o quê? Seria algo entre 50,8, vamos supor, 55, é tudo watts, tá? 56 e por aí vai, tá? Esse grau de exatidão aqui, eu estou me referindo ao grau de concordância entre o resultado e a faixa que foi apresentada para mim antes, certo? Esse é o conceito de exatidão. Resultado das medições, de uma medição, ou várias, depende da situação, com o valor de faixa verdadeiro. Quando eu venho para precisão, eu já estou me referindo a essa variação de valor, certo? Dentro de um conjunto de medidas. Por exemplo, a gente sabe que um capacitor... Vou pegar capacitor não. Vou pegar uma rede elétrica de uma casa que nas tomadas ela tem que sair aqui 110, né? Aqui, pelo menos aqui em Alagoinhas é 110, não sei aí em vocês, certo? Qual é a precisão das medidas dentro de uma casa? Vai ser 110 cravado? Não vai ser. Mas, se você sair medindo em vários cômodos da casa, eles podem apresentar valores variados, mas todos eles vão estar dentro dessa faixa aqui, certo? Então, essa precisão, ele vai ser esse grau de concordância entre várias indicações de uma mesma medida dentro de um conjunto de medidas, dentro do esperado para a situação, certo? E aí a gente vem aqui, ó, para a questão do erro relativo. O que seria esse erro relativo, certo? Aqui na definição a gente tem o que, ó? Ele é o erro de medição dividido por um valor verdadeiro. É definido como a relação entre o erro absoluto, ΔV, tá vendo? E o valor verdadeiro, que é VE, da grandeza medida. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, esse valor aqui, eu consigo, essa fórmula aqui, eu consigo aplicar, eu consigo definir qual é a porcentagem específica de erro dentro daquela medição, certo? O que acontece? Vamos supor que vocês tenham a medida de uma tomada e ela apresenta às vezes 120 ou 105 ou entre 105 e 120 e a medida referência é 110, certo? Então, como é que eu vou calcular esse erro relativo? Eu vou justamente aplicar essas fórmulas aqui para poder obter qual é esse valor,
certo? Eu não vou fazer agora não essa parte dos cálculos, porque eu não quero entrar nisso hoje. Eu quero só mostrar para vocês as situações, certo? Depois a gente vai entrar nas partes dos cálculos, mas é bem tranquilo, certo? Aqui a gente falou de erro relativo e agora a gente vem de erro absoluto, certo? O erro absoluto, ele já é a medição baseada no valor verdadeiro, tá? Esse daqui eu não vou nem explicar agora para vocês não ficarem agoniados, certo? Depois a gente vai entrar nessa parte aqui. Eu só vou ficar hoje na teoria. Depois a gente volta para os cálculos, tá? Já o erro grosseiro, como eu já tinha dito lá naquele exemplo, vou ter até um GIF aqui para ilustrar a situação, é quando eu tenho um erro humano. Por que eu chamo ele de erro grosseiro? Porque eu estou tratando de uma situação totalmente anormal. É uma situação que não pode nem ser medida. Porque se eu não tenho parâmetros, é aquela coisa. Como o Ivan tinha colocado lá a situação do colega dele. Aquilo ali foi um erro grosseiro. No sentido de que foi um erro humano. Ele se prendeu num lugar que ele estava cortando. Ou seja, ele provocou toda a situação. E é basicamente impossível saber o resultado que vai dar. Certo? Você, quando a ação ela não é controlada, quando uma ação é feita deliberadamente, ou seja, aleatoriamente, é meio difícil você saber quais são as possíveis consequências e o que aquilo ali pode desencadear até acontecer. Até em a seleção brasileira é motivo de chacota. Ou, né? Os caras não querem jogar mais bola, quer ficar gatinho no time europeu, mas aqui não faz nada, aí não adianta. Tem uma raiva da seleção brasileira. Aí aqui eu coloquei também a questão dos erros sistemáticos. Esse já é um erro que é devido aos instrumentos ou situações ambientes, certo? Dificilmente um aparelho, um instrumento, ele vai apresentar uma falha que seja ele parado lá e ele de repente falhou. É bem difícil isso acontecer. Até porque todos esses equipamentos, como vocês colocaram anteriormente, eles são testados o tempo todo, certo? Eles são avaliados, eles foram feitos para funcionar daquela forma precisa. Mas existem acontecimentos externos aos instrumentos que podem causar efeitos a ele. Por exemplo, se você pega um aparelho e expõe ele a altas temperaturas, vamos supor que você está trabalhando na rua, fazendo reparo na rede elétrica. E aí você tem um multímetro lá, um voltímetro, um amperímetro, seja lá o que for, e você deixa ele exposto ao sol. Obviamente, em algum momento, pode não ser naquele momento ali, mas em alguma hora esse componente ele vai apresentar um problema. Pela forma como ele está sendo manuseado, pela exposição que eu tenho a ele. Então isso é problemático demais. E isso deve ser levado em consideração, porque não pode acontecer, tá? O cuidado com o equipamento que faz medição, ele é igual um filho que você tem. Você tem que colocar ele para dormir, você tem que dar banho, você tem que deixar ele pronto para não se machucar, para não quebrar, para não ficar doente. Porque se ele der defeito, quem vai ser prejudicado vai ser você. Literalmente. Certo? Então, esses erros sistemáticos são justamente os erros referentes às aparelhagens. Certo? Então, deve-se tomar muito cuidado com relação a isso, por causa dos efeitos que eles podem causar dentro dos processos. A resolução, que é a melhor parte, né? Basicamente, o que seria a resolução dentro das medidas elétricas? É a menor variação mensurável que pode ser indicada pelo instrumento. Certo? Resolução aqui, eu não estou falando de resolver nada.
Mas, se você faz várias medidas, se você mensura várias vezes um ambiente, um instrumento, uma máquina, seja lá o que for, quanto menor variação tiver, mais precisão eu tenho, mais exatidão eu tenho, e logo eu vou ter uma resolução exata do que é que está sendo apresentado ali. Certo? Então quer dizer o quê? Que deu certo aquela medida ali, aquela avaliação. Então isso é vitória, né? Já o calibre, certo? Vocês conhecem o termo de calibrar, ou então vocês se referem a armas quando a gente fala em calibre, né? Mas o calibre é como se fosse, como é que eu posso dizer? É quando você determina qual é o valor base, nesse caso aqui, qual é o valor máximo que a grandeza pode medir, certo? Quando eu digo a vocês que tem certos instrumentos que precisam ser calibrados, é para ele identificar qual é o máximo e qual é o mínimo que ele pode atingir, e dentro daquela definição, né, de máximo e mínimo, eu consigo fazer as medidas de forma correta. É o que, Breno? As imagens são hilárias. Eu botei justamente porque, como isso é uma matéria de teoria, eu saí animando tudo para não ficar muito tedioso. Porque eu penso assim, que tédio. Até eu falando aqui, eu gosto quando vocês vão dando exemplos, vão citando as situações de vocês, porque eu acabo me distraindo e me envolvendo mais no assunto. Mas eu acho bem chatinho. Aí, quando eu tava arrumando o material, eu coloquei as imagens assim pra vocês se distraírem também, não ficar dormindo. Certo? Vamos lá. A classe de exatidão. Ela é uma representação de erro garantido pelo fabricante, que pode acontecer, né, em qualquer medida efetivada. O que é que acontece? Lembra daquela margem de erro que eu tinha dito a vocês? Nas medidas elétricas, nas instrumentações, elas são classificadas como classe de exatidão. Ela é aquela margem que o fabricante do equipamento determina que pode haver uma variação, certo? É um erro que já está previsto mediante a situação. Então, ela é chamada de classe de exatidão, certo? Já a discrepância é a diferença entre os valores medidos para a mesma grandeza. Imagine o seguinte, você está utilizando um amperímetro para medir como é que está a corrente de uma máquina e de repente ela apresenta lá 5 amperes, aí do nada baixa para 0,4. Aí daqui a pouco você vai medir de novo, ela está 5 de novo. Aí daqui a pouco está 2,3. Aí no caso é as alternâncias, né, professor? É, certo? Só que o que é que acontece? Existe um grau de alternância que é aceitável. Mas quando existe essa discrepância, que é a palavra aqui em questão, é porque tem alguma coisa errada. Tipo, o que está acontecendo? Semelhante a esses aparelhos que estão utilizando para aferir a temperatura das pessoas, né? Isso. Coloca o aparelho na pessoa, dá um valor, daqui a pouco vai de novo, dá outro valor. Aí é uma discrepância terrível mesmo. Exatamente. E aí, assim, para a gente acertar, para a gente ter um grau de precisão, de exatidão, esses valores, eles têm que estar próximos. Porque como é que uma pessoa, pegando um exemplo que o Ivan colocou aí do termômetro, como é que você está medindo 36 graus, daqui a pouco cai para 32? Você é o quê? É aquele homem de gelo, do X-Men? Que fica gelado do nada? Fazer uma medição e tiver perto da ambulância, já leva para o hospital dizendo que é Covid. Diz que vai ser Covid. É capaz de pegar Covid quando chegar lá. Do jeito que as coisas estão. Entendeu? Então, essa discrepância é justamente essa variação enorme que tem. Ou então, uma variação numa escala de sobe e desce o tempo todo, sabe? Não pode acontecer. E quando acontece, quer dizer que tem algum problema na situação. Então, isso tem que ser levado em consideração. A perca própria, certo? É a potência consumida pelo instrumento
correspondente à indicação final da escala. O que é que acontece? Vocês devem ter estudado em eletrônica que alguns componentes para funcionar, eles precisam de uma voltagem ou de uma amperagem específica. Vou pegar um exemplo do diodo. Vocês devem saber, eu espero que vocês saibam, que um diodo, para operar dentro de um circuito, ele precisa ter pelo menos 0,7 volts para ele consumir para trabalho próprio. Certo? É isso que a gente classifica como perda própria. É quando um componente, quando uma máquina, quando seja lá o que for, ele tem um consumo específico, certo? Pode ser qualquer tipo de grandeza, tá? Pode ser amperes, pode ser voltagens, pode ser watts. É a necessidade do que o instrumento precisa para operar, né? Isso. Então, quando vocês ouvirem o termo perda própria, eu estou falando do que o instrumento ou a máquina, seja lá o que for, precisa. Tá? E vai haver essa perca natural de funcionamento, e isso tem que ser levado em consideração na hora de você fazer uma medição. Porque às vezes você chega lá, rapaz, tá dando um valor aqui abaixo, viu? Tá estranho. Só que você, ou então você não levou em consideração o consumo daquele aparelho. E aí você quer fazer uma instalação e você não se baseia nessa perca. Como é que eu vou validar se eu não sei qual é a exigência dos componentes? Certo? Então isso é uma coisa também que deve ser levada em consideração, porque isso faz uma diferença total, tá? E isso pode influenciar nos cálculos, né? Porque às vezes você pensa assim: ah, eu tô fazendo uma instalação aqui, a máquina precisa para ser alimentada, vou trabalhar com valores baixos, tá? Só para ilustrar. Ela precisa de 12 volts para trabalhar, beleza? Só que a máquina, ela consome 4 volts para trabalho. Aí você só injeta 12 volts seco. Quando você injeta esses 12 volts seco, a máquina vai pegar os 4 volts dela, né? Beleza. Aí o cara vai lá e faz a aferição. Diz, rapaz, essa máquina tá com problema, pô. Não tá passando não, tá funcionando não. E aí? O que eu faço? Ah, injeta mais energia aí pra ver o que é que dá. Não, as coisas não podem ser feitas dessa forma. Você tem que saber quanto a máquina precisa para operar, quanto ela precisa para trabalhar dentro dessa operação. E fazer o cálculo a partir daí. Porque senão, se você injetar demais, você queima a máquina. Se você injetar de menos, ela não funciona. Então, isso é uma coisa que tem que ser avaliada 100%. Certo? Aferição. Certo? Esse termo vocês já devem ter... Eu tô falando certo demais. Vocês já devem ter visto isso, principalmente no médico, né? Ah, vamos aferir sua pressão. Vamos... Porque ninguém fala medir, né? O pessoal utiliza o termo aferir. Que basicamente é o quê? É o conjunto de operações que estabelece a relação dos valores indicados por um instrumento com os valores correspondentes a uma grandeza determinada por um padrão de referência. Eu coloquei aqui esse GIF do medidor do carro, né? De velocidade. Esse exemplo aqui é justamente o que acontece quando a gente afere a velocidade de um carro. Eu tenho aqui as velocidades base, né? São as minhas referências. E o ponteiro, ele representa qual é a medida do carro naquele momento. É a mesma coisa que acontece quando você vai medir a pressão. Ah, vou aferir a pressão aqui. Ele vai ter um indicador base, certo? Para poder se basear e fazer a sua medida perante aquela situação. Beleza? Ó, calibração. A gente já tinha visto lá o calibre, né? Ó,
É a operação que tem por objetivo levar o instrumento a uma determinada condição de desempenho e a ausência de erros adequados ao seu uso. Esse processo de calibração é aquela questão de você definir o calibre, né? Qual é a medida máxima que pode atingir? Qual é a medida mínima que pode atingir? E você trabalha dentro dessa escala para não estabelecer medidas base muito altas ou muito baixas durante o processo, certo? Aqui é um cálculozinho de... Eu não vou entrar nisso aqui hoje, não. A gente vai parar até aqui, tá? Já foram... Deixa eu ver quanto tempo. 1h25 de assunto. Eu vou parar por aqui, justamente para não encher vocês de informação. Certo? Essa parte que a gente que a gente viu até agora foi a introdução. É só os termos que a gente vai trabalhar durante toda a matéria. E aí eu queria saber de vocês, né? Baseado nisso que a gente acabou de ver, quais são as considerações? Digam aí. Professora, eu tenho só uma pergunta também. Referente a esse assunto de introdução. Sim. A senhora tem como colocar esses slides assim no nosso grupo? Tenho sim. Eu vou arrumar um ambiente, porque eles criaram outra matéria, né, lá no FATEC, na palma da mão. Eu vou estar disponibilizando esses slides. E tem uma apostila também que eu tenho aqui, só que ela não tem essa parte inicial. Ela tá mais para a parte técnica mesmo. Então, a partir dos próximos encontros, eu já vou colocar ela lá na plataforma, né? Mas a partir dos próximos encontros, a gente vai estar utilizando ela como referência, porque ela tem muita teoria específica, né? Mas a gente vai estar utilizando os slides como uma forma mais descontraída da gente ver esses assuntos. Mas eu vou disponibilizar sim. Oi, Breno. Só uma perguntinha sobre o colégio. Sim. Lá agora está aberto ou está naquela mesma protocolo que tem de marcar horário, isso, aquilo? Tá no protocolo, viu? Inclusive, eles marcaram a reunião com a gente, com os professores, né? Ia ser até presencial, mas acabaram desmarcando. Não sei o que houve. Eu acho que foi alguma situação interna. Mas eu acho que só marcando mesmo, viu? Sei nem que acho que segunda-feira eu tô querendo ir no renovação. Você já tentou ligar pra lá? Eu vou tentar na segunda mesmo, na segunda de tarde eu vou tentar ligar de manhã. Eles vão atender provavelmente, porque agora o movimento deve estar mais tranquilo, né? Mas dê uma ligada antes pra você não dar viagem perdida. Porque eu vou me informar desse negócio direitinho com a duração, até onde vai, porque querendo ou não, isso gera um transtorno muito grande, porque a gente às vezes tem alguns planos para poder trabalhar, sair do estado e não pode por conta do curso, a pessoa ficar presa, entendeu? Entendi, compreendo. Mas é bom, é isso aí mesmo, é bom você ir lá, pessoalmente, explicar não, né, pedir esclarecimento sobre a situação para ficar mais definido. Eu sou mais um pessoal do que negócio de por longe, assim, porque nunca sai uma informação explícita, correta, sempre fica alguns. A gente atualmente já fica as incertezas, mas nem assim, por telefone, por qualquer outra coisa. Verdade. Mas vá lá e aí depois você compartilha aí com os meninos quais foram as respostas que você teve, certo? Eu vou lá. Beleza. E aí, com relação aos assuntos, você, Breno, e os outros também, tem alguma dúvida? Por enquanto? Rapaz, eu particularmente até agora tô tranquilo. Para mim tá claríssimo aí, gostei, professor. Parabéns. Você gostou? Tá bem claro as informações, a explicação que a senhora tá dando, os exemplos, tá bem legal. Tá tranquilo. Bem claro mesmo. Se a gente prosseguir dessa linha, para vocês tá ok, né? Tá fluindo. Pronto, então tá tudo certo. Minha preocupação é porque, como é uma matéria de teoria, ela é meio chatinha. E eu entendo se vocês ficarem com sono, porque às vezes eu falando eu fico com sono. Quem dirá? Eu tô aqui andando,
dentro de casa parecendo até uma barata tonta para tirar aquele tédio, aquela ansiedade, né? Eu sei como é complicado mesmo, né? Eu mesmo, particularmente, já tava cochilando aqui. Aí, ó, tá vendo? Sempre tem alguém que fica com soninho, daqui a pouco tá dormindo. É justamente por isso que eu combinei com vocês da gente fazer mais cedo, para não estar alongando tanto, até porque o assunto dessa matéria ele é bem pequeno. Ele não tem muito assunto não, comparado à automação, comparado à eletrônica, ele é bem chuto. Então, pra gente não ficar se alongando, fora que vocês têm outra matéria mais tarde, né? Eu preferi fazer nesse modo mais compacto. Tem o que agora? 2 horas, em teoria, que a gente tá junto. Mas fora isso, tá tranquilo, professora, a aula. Pronto, fechado então. Então a gente vai Aí tá proceder beleza. dentro desse processo, certo? Hoje eu não vou deixar nenhuma atividade para vocês reforçarem os conhecimentos, porque só é a teoria. Mas no próximo sábado, como a gente vai entrar em alguns cálculozinhos, mas são cálculos de divisão, de multiplicação, não é nada sobrenatural não, né? Não é nada Certo, comparado certo. à lógica, não. É só gerenciamento de tempo e tudo mais. E aí eu deixo uma atividade de fixação, certo? Mas essas Beleza. atividades vão ser para auxiliar vocês e a gente corrigir depois e trocar figurinha. Mas eu não vou cobrar essas atividades como ponto, certo? Como eu tinha dito a vocês. A gente vai fazer um trabalho de apresentação, certo? E outra avaliação. Para não ficar muita coisa, e como o assunto é tranquilo, eu acredito que vocês não vão se sair mal, não. Beleza? Ô, professora, Oi. aquela atividade que a senhora passou inicial, Sim. ela ainda está aberta porque a minha eu não cheguei a fazer completamente, fiz faltando e mandei do jeito que eu compreendi, né? Mas Aquela de lógica, sim, eu nem sei se tá aberto na FATEC. Deixa eu olhar aqui. mas ela não interfere muita coisa aí não, né? Não, eu não vou levar em consideração acertou Ah, então tudo tá ou errou tranquilo. tudo. Foi Entendi. mais no sentido de vocês tentarem estar fazendo mesmo. Pra Entendeu? ver como é que estava a nossa percepção quanto ao assunto, Exatamente. né? Isso, Entendi. exatamente. Depois que a senhora deu aquela outra explicação, corrigiu tudo, clareou mais as ideias, eu Pronto. pude compreender melhor. Ótimo. A participação de vocês na matéria de automação eu achei melhor do que da turma da noite. Porque por mais que vocês não estivessem acertando tudo, até porque a ideia não é vocês acertarem tudo, né? A ideia é vocês compreenderem e assimilar o assunto. Foi muito mais proveitoso do que a outra turma que eu tava. Então, como eu disse aos meninos, para mim, essa questão da nota é algo que é necessário para a instituição em si, que a gente precisa mensurar de qualquer forma. Mas eu levo muito em consideração as participações, as contribuições, a tentativa, porque querendo ou não, tentativa, por mais que não resulte em algo concreto, mas você está tentando, você está, como é que eu posso dizer, você está gastando conhecimento para tentar desenvolver. Se esforçando também, professora. E tem a questão do esforço. E eu entendo também que tem pessoas que não têm habilidade. Que isso é uma coisa que não é naturalizado dentro da escola, mas é uma situação que existe o tempo todo. Tem muita gente que não tem a habilidade de assimilar conteúdo da forma que a gente passa. Entendeu? E é normal. Só que às vezes aquela pessoa ali em trabalho, em outro campo, ele tem a habilidade. Então, para mim mesmo, avaliar um aluno por uma prova ou por um trabalho, eu acho muito impreciso, porque eu não sei se a habilidade do meu aluno é sentar e ler uma prova. Eu particularmente, professora, eu consigo absorver mais num ambiente assim, com o professor na forma física do que assim na forma digital online. Eu sei. Com a senhora mesmo eu tô desenvolvendo bem, entendeu? Uhum. Mas eu tenho certeza que se fosse no ao vivo eu aprenderia mais ainda do que eu já tô aprendendo. Com certeza, né? O contato gera outra experiência. O contato dá outra dimensão.
tem esses cursos online, faculdade, mas meu negócio mesmo é como o Ivan falou, só mais no ao vivo mesmo que consigo absorver mais. Verdade. E como a professora falou aí, cada um tem uma forma de absorver de maneira diferente, tal. Eu mesmo, particularmente, eu me conheço. Eu gosto mais da prática, daquele negócio que você se envolve mesmo, fisicamente, né? Uhum. Quando a senhora lançou a segunda proposta mesmo para fazer a prova, eu mesmo optei mais pelo trabalho, junto com meus colegas, porque, assim, tá no sangue, desde a infância, sempre as minhas brincadeiras era criativa, criar meus brinquedos, fabricar coisas desde novo, entendeu? Entendi. Observar coisas no dia a dia e ali trazer para minha realidade, de acordo com também minha imaginação, colocar em prática. Então, é como se fosse minha praia. Eu gosto de, tipo assim, eu não sou cientista, não Mas sou, é cientista ao mesmo mas tempo. é aquele professor pardal que fica inventando as coisas, entendeu? É o MacGyver da geração atual. Eu curti mais essa área aí de criatividade. Aí eu prefiro mais essa área. Eu entendo, Ivan, porque eu particularmente sou uma pessoa desse jeito. Eu gosto mais. Vocês observem que quando eu tô dando aula para vocês, eu sempre tento fazer associação com alguma coisa mais comum, porque na minha concepção, para aprender teoria, para aprender termos técnicos, para aprender seja lá o que for, eu preciso associar com o que eu vivo, com o que eu vejo. Porque senão não faz sentido. É aquela ideia, né? Por que as pessoas não gostam de matemática na escola? Porque não vê uma aplicação prática da matemática. Não entende como é que aquilo ali cerca a gente o tempo todo. Aí a gente cresce odiando matemática, achando as 7 pragas do Egito, e acaba não desenvolvendo a habilidade, até pela forma como foi instruído, sabe? No meu caso era o português, eu detestava. Ave Maria. Não, eu não sou muito uma pessoa de conta. Eu sou uma pessoa muito mais lógica do que uma pessoa de fazer um cálculo específico. Eu fico meio bugada, porque na escola eu só tirava o suficiente para passar. Eu nunca gostei, eu nunca achei interessante, eu nunca vi aquilo ali na minha perspectiva de vivência. Depois que eu fui na faculdade, que aí eu consegui perceber a importância do gostar disso. Só que aí já era tarde, né? Como dizem os outros, a miséria já estava feita. Não ia aprender a gostar de matemática numa hora daquela. Mas sobrevivi, como diz o povo. Às vezes a gente precisa fazer o mínimo ou o suficiente, não o mínimo não, o suficiente para passar por aquela etapa, para conseguir chegar na próxima. E por aí vai, né? Afinal de contas, é isso que tá vivendo. Com certeza. Processar aqui a senhora, tipo, eu vou tentar entrar em contato com a renovação e vou querer ir lá essa semana ainda, a partir de segunda. Sim. Mas não tem como a senhora conversar com o Gabriel para poder ser viável ele entrar numa live dessa, como ele fez no Daquela sábado vez? anterior, para poder conversar sobre essa situação aí, porque eu particularmente tô preocupado com isso. Pronto, eu posso falar com ele na segunda, perguntar se ele pode estar com a gente no próximo sábado. E aí aí eles conversam diretamente com vocês, viu? Só a nível de esclarecimento mesmo. Porque eu vou fazer de tudo para lá essa semana, entendeu? Uhum. O que eu conseguir absorver de lá, eu vou passar para a galera aqui, mas ele, como sendo alguém que tem mais convivência lá por dentro, pode explicar mesmo. Exatamente. Pronto, eu falo com ele, vejo se ele pode ir no próximo sábado e vocês conversam diretamente, certo? Pronto, beleza. Fechado então. Pronto, gente. Por hoje, como dizia o Pernalonga, é só.